Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Quarta Excepcionais. Como alguns já sabem, aqui nós discutimos questões relacionadas ao acesso aos cursos superiores, problemáticas relacionadas à admissibilidade dos recursos excepcionais. Gostamos de tratar de pontos polêmicos, adoramos divergir. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscreva no nosso canal, indique o canal, deixe sugestões, dicas, observações. E hoje nós receberemos a professora Gisele Coe, que ela é mestre em Direito Processual pela PUC de Minas, professora da graduação e pós-graduação, advogada, sócia do Braga e Coe Advogados, membro do IBDP, da BDPRO e da Comissão de Processo Civil da OAB de Minas Gerais. Estou aqui também com minha querida amiga Ive Malafaia. Ive, fala aí um pouco. Olá a todos, sejam bem-vindos ao 34º episódio do Quarta Excepcionais, a nossa retomada aí de 2022. Queria dar as minhas boas-vindas à Gisele. Gisele, seja muito bem-vinda. Obrigada, queridas. Boa noite. É isso aí, então. Então, vamos prosseguir. E aí a gente separou algumas questões, Gisele, para tratar com você aqui hoje, e você pode começar. Seja muito bem-vinda, Gisele. Bem, pessoal, a Gisele está com um desafio enorme hoje, porque ela vai tratar da emenda constitucional, que está aí a passos rápidos de tramitação, sobre o filtro que pretende se colocar para o exame das questões perante o STJ em sede de recurso especial. A, enfim, chamada aí questão de relevância. Esse tema... enfim, um tema aí que tem badalado muito as matérias, as publicações científicas na área de direito processual e na área de direito constitucional, e eu queria aí que a Gisele começasse com alguns esclarecimentos iniciais por meio da seguinte pergunta: Gisele, o que é a questão de relevância? E queria também saber de você se corre-se um risco de que essa expressão, enfim, um pouco aberta e um pouco indeterminada, tenha aí um viés subjetivo para que se estabeleça o que seria relevante, né? Bom, pessoal, é um prazer. Primeiro, só agradecer esse convite honroso que eu aceitei imediatamente, porque esse canal aqui de comunicação de vocês traz temas extremamente relevantes que despertam a nossa curiosidade, com interesse não só acadêmico, mas também prático do dia a dia, e questões que não são tratadas normalmente, mas que nos acometem vez ou outra na nossa rotina de trabalho. Então, muito obrigada pelo convite que vocês me fizeram. Vamos lá, a questão é polêmica e eu já fico animada sobre essa temática, porque eu já tenho alguns posicionamentos sobre esse tema de recursos que muito me interessa. Bom, a questão da relevância aí estabelecida pela PEC, que já passou pela Câmara, já foi também aprovada no Senado com uma pequena alteração e agora retornou para a Câmara para, digamos, aprovação final, se não houver mais nenhuma mudança. Qual que é a minha preocupação? Sabemos que já temos uma quantidade enorme de filtros para que um recurso especial chegue ao STJ. É quase ganhar na Mega Sena você ter o seu recurso especial não só remetido ao STJ, mas ter o mérito dele analisado. Isso eu não estou nem chegando na cereja do bolo, que seria ter o mérito provido, se você estiver pelo recorrente. Mas já seria quase que aí um prêmio da Mega Sena ter o mérito analisado. Então, a gente sabe que existe, além de todos aqueles requisitos genéricos, pressupostos de admissibilidade dos recursos que estudamos aí, intrínsecos e extrínsecos, tem vários específicos para o recurso especial, e várias súmulas impeditivas de recurso, como reexame de prova, de cláusula contratual, as famosas súmulas 5 e 7 do STJ, que para você desviar delas é quase um milagre conseguir fazer o seu recurso chegar no STJ. Bom, como se não bastasse isso, chegou mais um filtro.
que é esse filtro aí impeditivo que não passa nem agulha quase daqui para frente, para chegar no STJ, um recurso especial, que é a questão, a demonstração da questão de relevância. E aí, aqui, só para ser expresso, para a gente delimitar aqui o que seria relevância, eu só vou ler aqui, são 2 frases, a proposta de mudança prevista na PEC, que é a PEC tramitou no Senado como sendo o número 209, tramitou na Câmara como sendo o número PEC 209, chegou no Senado, ganhou a numeração de PEC 10 de 2017 e agora retornou para a Câmara. Então, seria a propositura de alteração do artigo 105, parágrafo 1º e 2º. E no primeiro, ele prevê o seguinte: no recurso especial, o recorrente deve demonstrar a relevância da questão de direito federal infraconstitucional discutida no caso, nos termos da lei, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo não o conhecer, por este motivo, pela manifestação de 2/3 dos membros do órgão competente. Bom, gente, quando a gente vê que esse artigo, eu tenho certeza que muitos vão falar, é o requisito da repercussão geral do recurso extraordinário. Na verdade, eu também tenho essa sensação, só não chamaram de repercussão geral, mas o efeito prático desse requisito aqui, da demonstração da questão de relevância, tenho eu receio que seja o mesmo objeto da repercussão geral para o recurso extraordinário, lá prevista no artigo 102 da Constituição. E aí a dificuldade está em delimitar o que seria essa questão de relevância. Gisele, você poderia nos falar? Me desculpem, mas infelizmente eu não consigo definir isso para vocês. E esse é exatamente o problema. Por quê? A questão ficou tão genérica, ficou uma cláusula tão aberta, trazendo um caráter de subjetivismo enorme, que resulta em uma clara insegurança jurídica até o presente momento. Por quê? A questão de relevância, então, como será definida? Nós vamos procurar no dicionário? Onde que nós vamos procurar? Porque a questão de relevância, nós vamos defini-la como sendo a mesma do conceito de repercussão geral, que está lá, além de estar disciplinado na Constituição, no 102, também está disciplinado lá no 1035 do CPC. Então, vamos trazer aquele conceito como sendo de relevância? Eu acho muito temerário trazer esse conceito, porque ali, na questão de repercussão geral do 1035 do CPC, ali trata também de uma questão de transcendência. Aqui, a gente até no início poderia falar em transcendência, quando estava na PEC 209, que realmente poderia sugerir a mesma questão da repercussão geral. Só que aí veio a mudança no Senado, estabeleceu o parágrafo 2º, já tirando esse nosso foco de equipará-lo à repercussão geral, porque no parágrafo 2º, de inserção, no artigo 105 da Constituição, ele delimita o seguinte: haverá a relevância de que trata o parágrafo 1º nos seguintes casos. Então, ele já fala que aqui nessas hipóteses agora, do parágrafo 2º, já é presumido a relevância. E quando ele fala que a relevância são para ações penais, ações de improbidade administrativa, ações cujo valor ultrapassa 500 salários mínimos, a gente já vai tirando aquela primeira sensação de que seriam os mesmos requisitos da repercussão geral, porque aqui nessas questões não há a demonstração de transcendência, porque pode ser um caso individual só pelo conteúdo econômico, 500 salários mínimos, e aí vai demonstrar a relevância e vai preencher esse requisito, é claro que com os demais requisitos genéricos que já existem, né, hoje, e vai o recurso ser analisado pelo STJ. Então, aqui, isso causa também um certo receio de como será a interpretação. Então, a questão de relevância será só essas hipóteses que eu acabei de ler, do parágrafo 2º do artigo 105 da Constituição, ou não? Teremos outras hipóteses. Então, será só uma interpretação restrita nesses incisos de ação penal, improbidade administrativa, acima de 500 salários, ações que possam gerar inelegibilidade e
hipóteses em que o acórdão recorrido contrariar a jurisprudência dominante do STJ. E aí, aqui, para sanar essa nossa dúvida, vem o inciso 6 desse parágrafo e fala outras hipóteses previstas em lei. Então, o que se espera? Que haja regulamentação. Provavelmente, no Código de Processo Civil, informando, vai ser necessária uma alteração aí, informando, então, quais que seriam os critérios para se considerar questão relevante, como o na questão de repercussão geral para o recurso extraordinário, que está previsto no CPC, o que lá seria questão de repercussão geral. Então, para que se tenha aplicabilidade e que se gere uma segurança jurídica, é imprescindível que venha, então, uma regulamentação trazendo quais são essas demais hipóteses para ser considerado questão de relevância. E eu não vou nem me arriscar e me aventurar, porque eu tenho medo do que vai vir no CPC. Imagino que seja no CPC essa alteração aí para tratar dessa questão. Espero ter feito um breve esclarecimento. Sim, Gisele. Lívia, quer fazer alguma consideração? Eu concordo com tudo que a Gisele falou. Eu tenho os mesmos receios. Para mim, me parece também muito claro que a intenção é fazer algo parecido com a repercussão geral. Então, acredito que mesmo a regulamentação vai deixar a questão aberta. Então, assim, do mesmo jeito que no CPC a gente tem a disciplina da repercussão geral com conceitos indeterminados e algumas hipóteses de presunção de repercussão geral, eu acho que é o que a Constituição já começou a desenhar e o Código, de certa forma, acredito que vai sacramentar. Então, talvez abra um pouco mais as hipóteses de presunção, mas eu acho que a ideia é ir um pouco na linha da regulamentação com conceitos abertos. Essa PEC da relevância, ela já despertou sentimentos contraditórios em mim. Então, assim, como ela já tramita há muitos anos, eu a odiava bastante. Depois, eu comecei a tentar ficar simpática, mas eu já voltei ao meu pensamento inicial. E eu acho que no nosso bate-papo a gente ainda vai ter espaço aí para eu conseguir fazer as minhas críticas, não quero atropelar a nossa conversa. Então, eu acho, exercendo aí um pouco de futurologia, você falou, é muito arriscado a gente dizer como que vai ser a regulamentação, mas exercendo um pouco de futurologia, eu acho que a gente vai ter aí um 1035A, de repente, no CPC. Exatamente, eu falei assim, gente, será que vai ter outro número? Mas aí não tem como, vai ser o 1035A. Vai ficar igual o Código de 73, né? Que de repente é uma sopa de letrinhas aí em alguns artigos. E acho que vai seguir essa via aí de conceitos abertos para virar um filtro político, né? Como a repercussão geral é. E acho, só antecipando um pouco aí, que a gente vai padecer da mesma frustração que já padecemos com a repercussão geral, porque de todo modo a gente não conseguiu um desafogamento, a gente continua com a litigiosidade alta, a gente continua com os problemas de gabinetes com muitos processos, então, assim, eu acho que é mais uma tentativa de resolver com corte de garantias um problema que é estrutural. A gente está falando aí de um problema de administração pública, lato sensu, é um problema de Estado. Mas, enfim, vamos guardar essa cereja para frente. Queria saber se a Dulce tem algum comentário a fazer e se ela já quer seguir para a próxima pergunta. A impressão que eu tenho é realmente esse olhar, como Gisele falou, de uma coisa, uma repetição da repercussão. Então, a gente vai ver como é que vão ser os ajustes na prática. Mas uma segunda pergunta, Gisele, que eu tenho para você, um dos referenciais teóricos do meu projeto de mestrado foi o Barbosa Moreira. Segundo ele, quando você vai fazer uma reforma na legislação, você tem que pensar em que mal você quer combater e depois você verificar se esse mal foi combatido ou não. E aí eu te pergunto, em relação à repercussão geral, à relevância, você acha que esse novo filtro da relevância ele vai resolver algum problema de assoberbamento dos tribunais superiores?
especificamente do STJ, o que é que você acha, assim, já imaginando se esse remédio que vão dar vai curar alguma dor? Olha, eu já fico muito feliz porque eu compartilho de alguns sentimentos da Ive que ela já externou aqui. Então, isso me dá uma certa tranquilidade em externar o meu sentimento em relação a essa PEC, que realmente me traz uma certa preocupação, no mínimo uma preocupação, para não dizer que essa PEC, no mínimo, contraria muitos princípios e bases que a gente defende num processo democrático em que estamos, especialmente para consolidar diversas premissas de garantias constitucionais que, para mim, são imprescindíveis. Mas vamos lá. Eu entendo aqui que o exemplo da repercussão geral já demonstra que a repercussão geral não resolveu o problema de assoberbamento do judiciário, porque eu até escrevi um artigo sobre isso quando a PEC tramitou na Câmara, antes mesmo dela ser analisada e votada no Senado, no sentido de que não há dados empíricos para demonstrar que o filtro da repercussão geral resolveu o problema do assoberbamento dos tribunais superiores, aqui especificamente, nesse caso da repercussão geral, o STF. Então, agora, lançar a mão desse mesmo sistema de redução de processos a qualquer custo e aplicá-lo também ao STJ, para mim, estamos cometendo o mesmo erro. Não há dúvida, o judiciário está assoberbado. Isso é um fato, está empiricamente demonstrado em números, né? Pela justiça em números do próprio CNJ, a gente vê isso claramente. Mas essa é a solução? Isso vai trazer, como bem pontuou você, o Barbosa Moreira é sempre maravilhoso aqui nos seus estudos e nas suas explanações, isso vai trazer mais um mal do que um bem, porque aqui a gente está falando de lei federal, porque o objetivo do STJ, um dos objetivos, é a uniformização da interpretação da lei federal. Agora, eu pergunto a vocês, como vamos uniformizar a interpretação da lei federal se a gente está inserindo agora um filtro de relevância que praticamente vai impedir que a maioria dos recursos abordando afronta à lei federal cheguem no STJ. Então, vamos permitir que cada cidade, cada estado interprete da forma que quiser, mas isso é um total contrassenso. Porque nós não desenvolvemos aqui durante anos estudos de projeto do CPC para uniformização da jurisprudência, para gerar segurança jurídica, na interpretação uniforme, mas agora, se esse filtro se estabelecer dessa forma, nós vamos gerar o quê? Um retrocesso, porque estamos quase em off, dizendo que cada juiz agora pode interpretar nas instâncias ordinárias do jeito que ele quiser, porque se a questão, ainda que haja ofensa à lei federal, não for considerada relevante, ali vai ser a última palavra, não vai chegar no STJ nunca. E qual a segurança jurídica teremos para isso? Voltaremos o quê? A jurisprudência lotérica, não é isso? Aquilo que a gente tentou barrar com o CPC, com os artigos 927, 928 e vários outros que foram estabelecidos no CPC. Bom, e aí aqui, só para finalizar, porque eu fico empolgada com esse tema, mas só para finalizar aqui, pelo nosso tempo que é curto, para que todos pensassem o seguinte: quando está se inserindo essa série de restrições, essa série de filtros, será que está sendo feito um estudo realmente da solução do problema ou só um estudo do problema só de quem julga? E os jurisdicionados? Será que isso não gera lesão a direitos e garantias fundamentais, como acesso à jurisdição? Porque praticamente o julgamento encerra nos tribunais estaduais ou TRF. E mais ainda, será que não estamos pensando só na eficiência quantitativa e a qualitativa? Porque há muito tarufo lá atrás, já falava, que para se ter um julgamento adequado e em duração razoável, não basta que pensamos em termos de
eficiência quantitativa, ou seja, julgar mais em menos tempo, né? Mas também de qualitativa, garantindo ali as garantias constitucionais. Então, é algo a se pensar. E aí, o que é que você acha? Quer fazer uma nova pergunta? Quais são as suas considerações? Enfim, eu acho até que eu me antecipei um pouquinho a pergunta que você fez para a Gisele. Acho que, mais uma vez, vou assinar embaixo de tudo que a Gisele falou. E assim, só para pontuar uma outra pulga, até de viés mais prático, se esse filtro viesse para exterminar a jurisprudência defensiva, a questão é que eu acho que os filtros só se somam, porque se a gente parasse para pensar o que acontece hoje na repercussão geral, a gente tem um filtro político, onde a Corte Constitucional do país vai decidir o que é uma questão constitucionalmente relevante. Isso, por si só, já seria suficiente para que não se aplicasse os óbices de jurisprudência defensiva. Já existe um grande filtro. Então, o que ainda não tivesse sido apreciado pelo STF não deveria ficar barrado como normalmente fica nas cortes ordinárias, nos tribunais ordinários. Então, assim, como isso já não acontece com a repercussão geral, eu acho que com a relevância também não vai acontecer. O que a gente tem, na verdade, é uma soma de obstáculos. E o advogado, no final das contas, público, privado, enfim, ele acaba tendo que ser um artista de circo, né? Porque ele tem que ir para o trapézio, tem que fazer malabares, tem que fazer uma palhaçada, às vezes, enfim, para poder conseguir driblar a jurisprudência defensiva que já existe, e que, assim, os absurdos, o CPC conseguiu, enfim, ajustar algumas coisas, a questão de regularização de procuração, a questão de guias, complemento de preparo, mas outras súmulas obstativas que refletem bastante a jurisprudência defensiva continuam sendo aplicadas. A própria súmula 7, ela não é aplicada da forma como ela deveria. Então, assim, tem N recursos, e aí eu entendo um pouco a Dulce, que ela fala que tem muito recurso que é mal feito, não vou entrar nesse particular, também não posso discordar dela, que vê zilhares todos os dias. Mas, assim, N recursos partem da base fática do acórdão e são negados com óbice na súmula 7. Então, assim, como você fazer uma mudança de mentalidade, como você despoluir um exercício que já é feito há década, vamos colocar aí, desde que vieram aí, mais de década, né, as alterações legislativas ainda que inseriram repetitivos e tal, elas têm mais de 10 anos. Então, temos aí mais de década de cultura de jurisprudência defensivíssima e que eu acho que não vai sumir, não vai ser substituída por esse filtro, ou seja, a gente só vai somar desafios. Posso só acrescentar mais uma polêmicazinha? E o seguinte, tudo bem, ok, está estabelecendo o filtro da relevância. E aí, como que vai ser regulamentado? E todos os processos, suponhamos que foi identificada questão de relevância quanto à interpretação, estou fazendo de forma aleatória. Artigo 10 do CPC, tá? Ok? E aí, todos os outros recursos especiais vão ficar sobrestrados? Ou não? Aonde que está regulamentado isso? Porque nós não estamos falando aqui de julgamento de recurso repetitivo, nós estamos falando de questão de relevância. E aí? Porque eu imagino que, da mesma forma do STF em relação à questão de repercussão geral, verifica se aquele tema tem repercussão geral para depois fazerem um julgamento de como irá definir aquela interpretação adequada de ofensa à Constituição Federal. E o mesmo procedimento, imagino que deva ocorrer no julgamento do recurso especial quando identificada a questão de relevância. Isso também precisa ser regulamentado, que não vai ser por meio de PEC, né? Não vai ser por meio de alteração em emenda constitucional, mas em lei infraconstitucional.
que imagino que seja no CPC também. Então, também é um outro ponto para pensar, porque senão o acúmulo vai ser ainda maior, porque já temos os recursos especiais sobrestados, exemplo da previsão legal que já existe para julgamento de recursos repetitivos, por exemplo, tá? Para recurso especial. E aí, além desses repetitivos, também terão aí sobrestados, não só nos tribunais estaduais, regionais, federais, mas nas próprias instâncias, primeiras instâncias, também vai ficar tudo parado, também se houver identificada a questão de relevância, e a amplitude disso, porque olha a proporção de artigos que temos na Constituição Federal. Gente, quantas leis federais nós temos no Brasil? Quantas? Eu estava fazendo um levantamento aqui, mas eu não levantei o número, não deu tempo de pegar o número exato. Imagina que, por exemplo, o CPC é uma lei federal. Quantos artigos o CPC tem? Temos mais de 1.000. Então, como é que vai ser tratada essa questão de relevância? Porque se uma lei federal tem 1.000 artigos que podem incorrer em afronta de lei federal, imagina quantos milhares de leis federais e quantos artigos existem dentro de cada uma delas. Isso vai ser uma loucura. Então, eu acho muito temerário, a gente tem que ter muito cuidado aí como que isso vai ser implementado. Perfeito, Gisele. Achei muito interessante o ponto que você levantou. E lembrando, né, a gente tem aí um exemplo que talvez não seja dos mais democráticos, né, que é o próprio procedimento da repercussão geral, cuja decisão, né, a votação, não só da existência ou não de repercussão geral, mas da pandemia para cá, com aquelas últimas resoluções do STF, do próprio mérito, pode ser feito de forma virtual, em prejuízo aí a uma sessão de julgamento, com debate, com sustentações orais, participações democráticas, enfim. A gente fica preocupado mesmo, porque já temos aí um mau exemplo a ser seguido. E aí eu aproveito essa questão de garantias do jurisdicionado para emendar uma outra pergunta para você. Queria saber se, na sua opinião, esse requisito, né, trazido pela PEC, ele vai violar alguma garantia, ou algumas, e quais seriam, né, garantias constitucionais, e se você acha que existe o risco desse requisito acabar estadualizando o direito federal. Bom, vamos lá. E nessa linha de raciocínio que a gente começou, a gente está verificando que se entrar em vigor, se for aprovada agora pela Câmara, que voltou para a Câmara, se for aprovado pela Câmara, seguir os demais trâmites, e essa alteração entrar em vigor, essa emenda à Constituição aí entrar em vigor, o que teremos? Teremos, na prática, que somente aquela questão de ofensa de lei federal que seja considerada de forma, até agora, totalmente subjetiva, relevante, vai ser analisada pelo STJ. Ok, e isso... Qual a consequência disso? A consequência disso, prática, é que os juízos de primeiro grau e os desembargadores dos tribunais estaduais e regionais federais que vão determinar qual a interpretação. E aí, a minha preocupação é, isso não geraria lesão ou afronta ao direito de acesso à justiça, ou mais precisamente, acesso à jurisdição, ao devido processo legal, aos recursos com eles inerentes, à segurança jurídica, e também isso não lesaria a coerência e integridade, porque, vejam bem, ok, quantas questões que já estão definidas, já foram julgadas em recurso repetitivo pelo STJ e que, portanto, geraria aí provimento vinculante, os juízos, as instâncias ordinárias estão vinculadas, e aí até na forma do 489, devem fundamentar do CPC, fundamentar conforme esse entendimento. Mas estamos falando de ofensa à lei federal. Quantos milhares de artigos não temos que podem ser afrontados ao serem interpretados pelo judiciário? E aí, aquelas matérias de lei federal que ainda não estão pacificadas no STJ,
E se, então, essa questão não for considerada de relevância, porque suponhamos que tem lá do norte ao sul do Brasil diversos julgamentos com entendimentos totalmente díspares sobre um determinado artigo. Suponhamos que isso nem chegou no tribunal, seja nas instâncias ordinárias. Como que vai ser colhida essa informação que existe? Isso daí vai ser tratado como questão de relevância toda vez que houver uma divergência? Porque não está previsto. Isso vai ser tratado como questão de relevância? Porque eu entendo que deveria ser inserido isso como questão de relevância para que não haja lesão dos jurisdicionados. Porque isso, para mim, se não for tratado desta forma, ou que arrumem uma outra solução bem mais clara, transparente, isso sim implica em afronta de acesso à jurisdição, porque sabemos que acesso à jurisdição está muito além do seu direito de ajuizar uma ação, mas que aquele processo tramite de forma adequada, de forma democrática, com contraditório, com direito aos recursos, e não simplesmente que vetem como se não existisse aí o STJ. Então, para mim, sim, afronta, no mínimo, o acesso à jurisdição, o devido processo legal e mais. E aí, pegando o gancho com a sua segunda pergunta e emendando aqui para uma resposta única, praticamente vamos correr, sim, o risco de o quê? Estadualização, regionalização da interpretação da lei, porque vai ser quase que também uma interpretação lotérica, porque aí estamos dando de forma totalmente contraditória uma carta branca para aquelas matérias cuja interpretação não foram definidas pelo STJ, matérias de ofensa à lei federal, cuja interpretação não foram definidas pelo STJ, que cada um interpreta da forma que lhe convier, porque no final das contas eles vão saber que aquilo não vai chegar, aquele questionamento não vai chegar no STJ, com esse filtro da relevância, porque se está tratando só do meu caso, ainda que seja uma interpretação grotesca e grosseira, ela não vai chegar no STJ, porque ela não vai ser considerada relevante. O que seria, então, relevante? Então, corre-se ainda esse risco. E aí, por isso eu falo um retrocesso, porque, imaginem só, o CPC teve um dos objetivos de uniformizar a jurisprudência, estabelecer a brasileira, mas o precedente, os provimentos vinculantes, justamente para sairmos daquele status de jurisprudência defensiva e lotérica. Agora, vamos retornar, porque não vai chegar a matéria no STJ, ou seja, cada juízo da instância ordinária interpreta como quiser, e ainda que seja totalmente contraditório com o outro, não vai chegar no STJ. Então, sim, corremos esse risco, e isso também é um motivo de grande preocupação. Gisele, olha, eu acho que eu nunca concordei tanto com o convidado quanto com você nesse episódio de hoje. Além de tudo que você falou, eu acho que é importante também pontuar um aspecto de índole constitucional também, que precisa ser observado. Obviamente que nenhuma alteração desse porte poderia ser feita se não fosse por emenda constitucional. Não teria como restringir competência do STJ, restringindo a abrangência de um recurso constitucionalmente previsto se não fosse pela Constituição. O que eu pondero, na verdade, é que, como a gente está falando de poder constituinte derivado, o texto constitucional necessariamente, o texto constitucional emendado, ele necessariamente tem que se encaixar ao texto constitucional que já existe. E o que é que eu penso sobre essa emenda, né, com o encaixe ou o mau encaixe dessa emenda? No artigo 22 da Constituição, está ali disciplinada a competência legislativa privativa da União. Você tem praticamente 30 incisos, o que deixa muito claro que a grande maioria das matérias passíveis de serem legisladas no Brasil são de competência de lei federal, né? São de competência da União através de lei federal.
Quando se passa para a competência legislativa municipal, ficam mais questões restritas a interesse local e a competência estadual é residual, depois dos 30 incisos do 22 e depois da competência para interesse local do artigo 30. Então, não sobra nada, quase. Então, no final das contas, quando se diz que a função do STJ é fazer interpretação da lei federal e, ao mesmo tempo, se diz que vai ter lei federal, que a interpretação não vai poder ser feita pelo STJ e que, de repente, vários desses 30 incisos do artigo 22 que tratam da competência legislativa privativa da União vão ficar sem resposta pelo STJ, eu vejo um conflito muito evidente aí. Então, assim, acho que esse modelo, foi o que você falou, ele de repente atende a quem julga, mas ele não atende ao jurisdicionado. Na verdade, ele atende ao prestador de serviço e não ao beneficiário do serviço. Então, eu fico muito preocupada com isso, porque, de fato, a via da emenda constitucional atende e vai desviar de críticas, como são as críticas feitas à instituição do sistema de precedentes, que foi feito por lei inconstitucional. Então, assim, realmente, dessa crítica, eles vão escapar. Mas eu vejo aí um conflito entre o texto, que provavelmente vai ser o texto a ser emendado, né? O ministro-presidente do STJ, na sessão ontem de reabertura dos trabalhos, garantiu que até o meio do ano a gente tem PEC em vigência. Então, eu vejo aí um conflito do futuro texto constitucional, se assim ele passar, com o texto atual. Então, essa questão que você falou da estadualização, assim, é o problema que a gente vai ter, e eu vejo que isso conflita com o texto constitucional que já existe. Então, Gisele, por fim, já pensando na minha realidade, né, que trabalho na admissibilidade de recursos excepcionais, eu lhe pergunto, se passar essa PEC da relevância, o que é que a gente vai fazer com os processos? Será uma hipótese, no caso, se entende que aquilo ali não tem relevância, né? Ele vai ser hipótese negativa de segmento ou de inadmissão do recurso, porque pensando já, o meu olhar realmente sempre pensa no como é com a repercussão geral. Então, eu imagino que, se a parte não aponta uma preliminar de repercussão geral e também não apontar de relevância, vai ser hipótese de inadmissão do recurso dela por falha na fundamentação. Mas, se a questão já foi examinada pelos tribunais superiores, seria hipótese negativa de segmento. O que é que você tem a acrescentar? O que é que você acha disso? Como é que a gente deve agir no primeiro juízo de admissibilidade diante dessa PEC da relevância passando? Bom, primeiro, essa questão sua é super interessante e necessária para a aplicabilidade mesmo, como vai se operacionalizar. Mas eu não poderia deixar só de complementar aqui, no sentido de falar que o acréscimo da Ive aqui foi perfeito na questão da estadualização, porque aí vai haver um confronto mesmo, não apenas em relação à questão de direitos e garantias fundamentais, que também estão previstos na Constituição, e também, então, essa inserção dessa PEC deveria estar conforme as demais previsões constitucionais, mas também em relação à própria delimitação da atuação aí do nível estadual, porque realmente é como se estivéssemos, então, praticamente dizendo que aquela lei federal, ela não é lei federal, ela é lei estadual, porque ela vai parar no tribunal. E aí? Então, nós estamos gerando aí realmente uma afronta, e sua colocação para mim foi excelente, pontuação, adiro 100%. Em relação à pergunta da Dulce, de como que será tratado, se vai ser tratado, então, se vai poder ser feito o juízo de admissibilidade nas presidências e vice-presidências dos tribunais estaduais e regionais federais, agora, caso essa PEC passe e entre em vigor, quanto à questão da relevância, e aí eu acho que a gente tem que fazer uma delimitação inicial. Porque quando falamos de pressupostos de admissibilidade,
que ensejam a aplicação lá do 1030, inciso 5 do CPC, que a vice-presidência e a presidência vai analisar o pressuposto, a questão da admissibilidade, aqui a gente está falando daqueles pressupostos genéricos, né? Extrínsecos e extrínsecos, como tempestividade, preparo, regularidade formal, enfim, esses que são, que abrangem todos os recursos. Além disso, tem os específicos, claro. Só que aqui, quanto a este novo requisito específico, há, na própria Constituição, a previsão de que quem vai efetivamente analisar o mérito, ou seja, analisar o mérito da questão de relevância, analisar se aquela questão é relevante ou não, vai ser somente o STJ. Então, é preciso ter muito cuidado nesse aspecto, porque as presidências e vice-presidências, em juízo de admissibilidade, não vão poder analisar se aquela questão é relevante ou não. Não compete, não é de competência, pelo menos até o que está estabelecido até agora, daquela vice-presidência, porque fala que cabe exclusivamente a 2/3, né, dos componentes, dos membros competentes para julgar no STJ. Estabelecido isso, e aí então a gente diria, mas, e eu imagino que é isso que a Dulce quer, expert ao extremo nesse tipo de recurso. Não, Gisele, mas nós estamos querendo verificar, assim, só se há o requisito, se está preenchido o requisito, o pressuposto, porque isso é tratado como requisito, da existência ou não da demonstração da relevância, e não análise do mérito. E aí, sim, podemos, como o Barbosa Moreira há muito já falava, quando ele tratava do recurso especial para tratar o que era juízo de admissibilidade, o que era mérito, se ia se confundir ou não ao fazer o juízo de admissibilidade afronta a lei federal, e lá na época era a lei federal, que não existia esse ser novo surgindo aqui, e ele dizia o seguinte, olha, o que se analisa no pressuposto de admissibilidade quanto à afronta de lei federal é se há arguição de afronta à lei federal. O mérito, se efetivamente aquilo se traduz a ofensa ou não de lei federal, não é competência da vice-presidência. Então, sim, vamos fazer essa mesma interpretação aqui de forma coerente. Sim, eu entendo que com base no 1030, inciso 5, já seria possível analisar se existe o requisito, e aí tem que ter muito cuidado, porque eu tenho certeza que vai ter uma tendência enorme das vice-presidências já travarem esse recurso especial analisando o mérito da questão de relevância, para verificar se aquilo ali é relevante ou não, mas isso não pode ser feito. O que pode ser feito para admitir ou inadmitir é verificar tão somente se existe naquele recurso especial algum tópico. E eu não falo nem de preliminar, pode ser até no mérito, ou no final, ou no início, como tem na repercussão geral, tratando da questão de relevância, demonstrando somente isso. Aí sim, vai se aplicar o 1005. Agora, quanto à possibilidade negativa de segmento, aí eu já digo que no CPC vigente não podemos fazer essa interpretação, porque teria que ter, então, uma lei, um artigo específico regulamentando, porque o 1030, inciso 1, ele fala claramente e trata especificamente da repercussão geral. Então, para que possamos tratar do requisito de relevância, quando o STJ já tiver estabelecido que aquele artigo tal não se insere em questão de relevância, eu entendo que aqui na vice-presidência não poderia ser feito fazer essa interpretação extremamente extensiva, porque ela é específica para a repercussão geral. Se quisermos aplicar para a questão de relevância, nesse mesmo aspecto da repercussão geral, tem que ter uma lei tratando sobre isso. E até então não temos. Muito bem explicado, Gisele, concordo. E você, Ive, quer fazer alguma consideração? Eu concordo com tudo que a Gisele falou. De fato, a PEC ela vai abrir portas ainda para uma necessária complementação da regulamentação do Instituto pela lei infraconstitucional.
e que isso aconteça o quanto antes, porque entre esse período, ou ela não deveria ser aplicada, porque, do contrário, a aplicação por analogia do procedimento de repercussão geral, eu acho que é uma mitigação de garantia sem o respaldo da reserva legal. Então, você mitigar garantias por analogia não poderia ter algo mais inconstitucional no nosso ordenamento jurídico. Então, que essa PEC, enfim, não seja considerada autoaplicável com regulamentação por analogia, que ela fique, sim, aguardando a regulamentação por lei específica. É muito bom vocês falarem isso, porque, de fato, há uma tendência, talvez o olhar vai ao automático, então é muito bom parar para pensar nisso, para não aplicar um entendimento por analogia que não seria cabível, né? Mas é isso. Gisele, a gente quer te agradecer muito a presença, muito obrigada por estar aqui com a gente, foi uma honra lhe receber. Você vai ter que voltar outras vezes aqui para a gente conversar mais, esse tema é um tema tão interessante. Muito obrigada pela participação. Ive quer fazer alguma consideração? E você também, Gisele, fique à vontade. A Ive primeiro, porque vocês são responsáveis. Eu só tenho a agradecer a participação brilhante, colocações com muita profundidade, enfim, com muito domínio do tema e as críticas afiadas aí na ponta da língua, com as quais eu concordo integralmente. Fiquei muito feliz do nosso bate-papo hoje, o tema é super atual, muito controvertido, como falamos diversas vezes, demanda aí uma tarefa do legislador infraconstitucional árdua ainda, para a delimitação da aplicação do Instituto. Enfim, só tenho a agradecer, Gisele, por ter levantado essa bola aqui com a gente hoje. Gente, eu também só tenho a agradecê-las pela oportunidade, pelo diálogo, que não foi combinado, foi realmente, tivemos entendimentos que foram uníssonos aí quanto à interpretação. Eu acho que nós vamos ainda conversar muito sobre isso, e realmente é um tema necessário de debater e até levar para a mídia, porque ainda não está definido, o martelo ainda não foi batido e a lei ainda não, a alteração, né, a PEC ainda não foi aprovada e não está em vigor. Então, ainda temos tempo, temos esperança de fazer as adequações necessárias. E foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Vocês desculpem qualquer empolgação sobre o tema, mas esse projeto de vocês é muito bacana, eu assisto, eu acompanho, vocês estão de parabéns, são processualistas exímias, além de lindas, muito competentes, e das quais eu tenho muito orgulho de conhecer e fazer parte dos nossos grupos de debates e estudos. É um prazer enorme que vocês continuem aí nos brindando com essas quartas excepcionais. Gisele, muito obrigada. Obrigada também a quem nos acompanha. É um prazer estar aqui. Esse é um canal, né, Ive, que está sempre estimulando a gente a estudar mais. Passamos agora um mês sem gravar, já estava com saudade, né? Mas é isso aí. Obrigada a você, obrigada a todos por nos acompanhar.